Olá, habitantes terrestres, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de dicas. Sim, eu montei um top 5 do Batman, mas um top 5 porta de entrada. Por que top 5 porta de entrada? Pelo seguinte, muito importante para o pessoal que chega, para o menino, menina, fã, quando ele quer saber onde ele se introduz no universo do Batman, e é bem importante e bem interessante a gente indicar materiais que tenham começo, meio e fim, ou seja, um início de um arco que ele tem uma certa facilidade para conseguir depois. Então eu montei aqui um kitzinho básico especial, assim, para quem quer se introduzir no universo do Batman, tá? Eu nunca tinha feito um top 5, aí conversei com o diretor, o que o senhor acha da gente fazer um top 5 dos melhores, ali, dos mais legais, dos mais populares, diretor? Gruda a ficha. Então eu decidi montar um top 5 bem legal, bem simples, fácil de achar, a gente tem para vender aqui na loja, tá? Se vocês quiserem também, né? Barulho de caixa registrador, diretor. Aí, muito obrigado. Então é o seguinte, saca só. Uma boa porta de entrada para qualquer pessoa que entrar no universo do Batman e começar bem. Porta de entrada com o pé direito. Batman Ano 1, do mestre Frank Miller e do senhor David Mazzucchelli. Tá bom aí, pessoal? Certinho? Show? Então tá. O que é Batman Ano 1 do Frank Miller e do David Mazzucchelli? Ele conta o Batman, o Bruce Wayne, chegando em Gotham City para assumir o manto de Batman. Ele ainda não sabe se vai ser o Batman. Ele passou por um longo treinamento, ficou anos fora. E é bem interessante que essa HQ teve um toque de gênio do Frank Miller, que ele mostrou o Bruce Wayne chegando em Gotham e o Gordon chegando em Gotham, né? O Gordon estava sendo transferido de Chicago para Gotham City, né? Por causa de um problema que ele teve lá no distrito policial onde ele trabalhava, e ele tá indo para Gotham. Só que Gotham é um inferno na Terra. É corrupção, assim, ó, é a terra de ninguém, é terra sem lei. A polícia é corrupta, entendeu? A corrupção é muito grande e tal, e o Batman quer limpar a cidade, e o Gordon também. Ele tem que enfrentar uma série de problemas, entre eles o problema pessoal com a esposa dele, tá grávida, ele tá passando por aquele drama, dela ter engravidado, numa cidade que é muito violenta, a corrupção é muito grande e tal. Então ela tem uma pegada urbana espetacular, fenomenal, e uma baita porta de entrada para qualquer pessoa que quer entrar no universo do Batman com o pé direito. Para quem não sabe, esse material influenciou muito, assim, de uma forma muito potente, a trilogia do Christopher Nolan, né, cara? O Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Dark Knight Rises. Então esse material é uma excelente porta de entrada para vocês, porque não tem erro, cara. Vai entrar, vai curtir, não tem erro, tem começo, meio e fim, é um arco fechadinho. Depois, se futuramente quiser pegar outras histórias que tenham uma certa ligação ou mencione, a gente tem aqui também e eu vou indicar para vocês. Então fica a dica. Batman Ano 1, Frank Miller, Dave Mazzucchelli, Richmond Lewis, um baita material, uma baita porta de entrada. Segunda opção do jornaleiro. Batman, O Longo Dia das Bruxas, edição definitiva da Panini, e nós também temos, vou baixar rapidinho aqui a capa, né, versão mais econômica, tá mais baratinho, da Eagle Moss, pessoal, tá, que são as duas edições, tá um pouquinho mais barato do que a edição definitiva, tá, então eu separei as duas para vocês verem que nós temos os dois formatos aqui na loja. Batman, O Longo Dia das Bruxas, eu tenho vídeo lá no canal também falando dessa ópera em quadrinhos. Ele é uma história fechada que mostra o Batman durante todo o período do Longo Dia das Bruxas, enfrentando um serial killer chamado Feriado. Abel, posso ler isso aqui sem me preocupar com cronologia anterior? Pode, tranquilamente. Ele não tem ligação com o Dia das Bruxas anterior que saiu em capa dura, a capa dele é laranja. Ele não tem ligação. Ele é o Longo Dia das Bruxas. Ele fica um ano inteiro dentro de uma situação nesse jogo de gato e rato do Batman tentando pegar o assassino serial killer Feriado, que só mata mafiosos nos feriados, né? Dia de São Patrício, Dia dos Namorados e por aí vai. Então ela é uma história investigativa e excepcional do Batman, que mostra ele lutando, né, ao mesmo tempo com Coringa, com o Pinguim e com outros personagens da galeria de vilão dele, mas tu não precisa ter um conhecimento prévio desses personagens para entender o que você passa aqui. Então uma excelente porta de entrada para esse personagem assim riquíssimo que é o Batman e todo o universo dele. Isso aqui é uma ópera em quadrinhos, pessoal. Isso aqui é um material excelente. E ele faz pequenas menções, menciona pequenos personagens que estão no Batman 1. Então se o cara quiser ou puder ler o Batman 1 e cair depois no Longo Dia das Bruxas, cara, vai curtir porque tem uma certa interligação com Harvey Dent, né, que tá no Batman 1, depois tá aqui. Ele é praticamente quase uma sequência em menções, mas não tem a necessidade de tu ter, mas para mim ler que eu tenho que ter lido o Batman 1. Não, tu pode ler tranquilamente o Longo Dia das Bruxas, que não tem erro, não vai se arrepender. Já na linha dos 952, eu selecionei um material bem legal e bem fácil de conseguir, que é a Corte das Corujas, do Snyder, né, e do Greg Capullo. Esse material, ele é uma excelente porta de entrada para quem quer acompanhar o Batman mais os 952, com um arco muito legal, muito interessante, uma das melhores coisas
do Batman feito na linha mensal do Snyder, que é A Corte das Corujas, que é uma história sensacional, mostrando que o crime ali, a influência da Corte das Corujas vem muito antes do Bruce ter os pais dele assassinados, muito antes de Gotham ser Gotham praticamente. Então essa história é fenomenal, ela tem umas jogadas artísticas do Greg Capullo que são simplesmente fenomenais, é uma grande porta de entrada para quem quer ter um primeiro contato com o universo do Batman. Aqui, Silêncio, cara, eu separei esse material porque Silêncio é incontestavelmente uma das coisas mais legais. Eu tenho na Eagle Monster, tá, pessoal? As 2 edições, baratinho, valor super bom. E tem a edição definitiva que saiu uns anos atrás, brochura, que tá toda ela num volume só. Ah, não quero a Eagle Monster, eu quero a edição única ali, fica mais fácil para ler, mais fácil de acompanhar, perfeito. Nós temos as 2 versões aqui. O que é Batman Silêncio? Batman Silêncio é uma história muito legal, caso você queira ler Batman, porque ela mostra um vilão novo surgindo na história, na mitologia do Batman, que é o Silêncio. Só que durante toda essa trama do Batman Silêncio, o Batman luta com todos os vilões praticamente da galeria de vilões dele. O Croc, né, o Crocodilo, o Pinguim, o Coringa, o Charada, o Espantalho, o Cara de Barro. E é bem interessante que tu acompanha toda a história, toda a mitologia, todo esse embate, que é uma epopeia no quadrinho, do Jeff Lubb e do Jim Lee, 2 grandes artistas, né, sem precisar ter uma bagagem anterior com esses vilões, entendeu? Porque a história em si, a raiz, né, cara, o basicão ali, o pilar, tá no confronto dele com o vilão Silêncio, que vai se revelar lá no final quem é esse vilão, quais as motivações do vilão, por que ele fez o que fez. Cara, isso aqui é um material excepcional e uma grande porta de entrada para quem é fã e quer se tornar fã do Homem-Morcego. Aqui para vocês a versão do Silêncio que eu tenho em 2 edições. Vou largar para cá para ficar mais fácil, tá, pessoal? Equilibrar o peso da mesa. Fechar com chave de ouro a 5ª edição. Abel, eu já li alguns materiais introdutórios do Batman, eu quero ler uma coisa assim que é simplesmente um material atemporal, é uma obra-prima dos quadrinhos, um divisor de águas no mundo dos quadrinhos. Batman, o Cavaleiro das Trevas, do mestre Frank Miller, do mestre Klaus Jansson e da grandiosíssima Lynn Varley. Esse material é simplesmente o clássico mor do Batman. Isso aqui, esse material, essa obra é um clássico moderno atemporal. Na edição definitiva tem o Batman 1, né, o primeiro Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas 2. Leia o Cavaleiro das Trevas 2 se quiserem, entendeu? Se vocês forem adquirir a edição definitiva, leiam tudo, para vocês terem até para comparar as obras. Mas o que é o Cavaleiro das Trevas? Existem muitos vídeos, milhões de vídeos falando do Cavaleiro das Trevas, mas eu vou dar uma préviazinha aqui para você que quer se introduzir nesse universo e quer saber dele agora. Né? O Batman Cavaleiro das Trevas conta a história do Bruce Wayne com 55 anos de idade, há 10 anos aposentado, ele não é mais o Batman, ele só é Bruce Wayne. Não vou dizer por que ele se aposentou, vou deixar para que vocês tenham curiosidade de ler a obra para descobrir. E ele tá passando meio que por uma crise existencial e ele decide retomar o manto de Batman, ele decide voltar a ser o Batman de novo. Mas só que nessa realidade aqui, os heróis, o vigilantismo foi banido, o governo não permite mais vigilantismo, não permite mais super-herói, não permite mais ninguém fazendo justiça com as próprias mãos. E o Batman decide voltar. O presidente da história aqui, que é o Reagan, o Ronald Reagan, ele chama o Superman, né, que é o único super-humano, meta-humano que tem autorização do governo para agir, mas nas sombras. Para vocês terem uma ideia, essa história se passa na Guerra Fria, década de 80, né, que estava aquele embate entre Estados Unidos e União Soviética, que podia ter uma batalha praticamente nuclear entre ambas as potências, né, que estava para acontecer e não acontecia e tal. E é bem interessante que nessa história o Superman é ativo, ele ajuda os Estados Unidos a que a União Soviética não avance com bombas, não avance, por aí vai. E tudo com a sanção do presidente. Quando o Batman decide voltar, o presidente chama o Superman e fala, ó, se teu amigo voltar, se ele continuar a agir, tu vai ter que tomar uma atitude. Então esse material é simplesmente um clássico. Mesmo que tu não tenha acompanhado absolutamente nada do Batman, tu pode ler esse material aqui, porque a história ela é simples, ela é curta, ela é grossa, ela é reta, ela não tem erro, entendeu? Ela pode fazer algumas menções à mitologia do personagem, mas que se tu tiver curiosidade, tu acompanha depois. Pessoal, eu selecionei um top 5, mas aqui, ó, como bônus, né, a cereja do bolo, eu deixei separadinho aqui Batman, a Piada Mortal, que não é necessariamente uma história do Batman, mas cara, eu gosto do Batman, mas eu curto mais vilão, então a Piada Mortal é a porta de entrada perfeita para você ter o primeiro contato com o maior vilão da cultura pop mundial e da galeria do Batman, que é o Coringa.
Nessa história, o Alan Moore e o Brian Bolland, eles recontam a origem do Coringa, eles recontam como o personagem Coringa se tornou Coringa, quais as motivações do cara, entendeu? E de quebra vem um acontecimento dentro do universo do Batman, que eu não vou dar um spoiler, para vocês terem a curiosidade de procurar esse material, em que uma personagem da galeria de heróis que ajuda o Batman é atacado nessa história. Então, a Piada Mortal é incontestavelmente um clássico do Alan Moore, um clássico do Brian Bolland, e essa edição capa dura, ela vem com um extra muito legal, dois na verdade, que é a primeira aparição do Coringa no Batman 1 de 1940, de abril de 1940, e uma história curtinha que foi publicada pelo Brian Bolland na coleção do Batman Preto e Branco, né, que eles decidiram largar aqui como um bônus. Pessoal, isso aqui são os materiais top 5 do Jornaleiro do Batman para vocês se iniciarem. Espero que tenham gostado do top 5, espero que tenham interesse em conseguir o material, a gente tem aqui se quiserem, tá? Se inscrevam no canal, tá? Quando tocar o sininho, o Jornaleiro mandando um vídeo esperto para vocês. Abração do Jornaleiro e até mais.